Tópico 15, começando aqui falando sobre, nesse tópico 15, falando sobre garantia do sistema financeiro nacional. Vamos falar um pouquinho sobre aval, sobre fiança, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca e fianças bancárias. São as principais garantias. Então, assim, pessoal, o sistema financeiro nacional ele tem garantias, né? Quando a gente fala, principalmente de crédito, né? Sistema de fala de mercado de crédito. Então, existem garantias oferecidas no mercado de crédito que para dar mais segurança às operações e também até viabilizar uma taxa de juros mais baixa quando vai se contratar. Nós falamos um pouquinho sobre isso aí quando falamos de sistema financeiro nacional, mercado de crédito. Vocês devem lembrar que as garantias elas têm essa finalidade, né? E aí, quais são as garantias que são dadas nesse mercado de crédito? Quais são os tipos? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixa eu ver, tem alguma informação no chat aqui, deixa eu ver se quem colocou no chat. Ah, não, tá aqui já, tá tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Falando sobre o sistema de garantias, vamos entender aqui as diferenças entre eles, tá? Primeiro, vamos ver aqui quais são. Eu já defini aqui para vocês quais são, por que existe garantia, porque a garantia, na verdade, se oferece um patrimônio para garantir uma dívida, né? Patrimônio, ou, de repente, algum fundo garantidor, como vamos ver o fundo garantidor de crédito. Então, existem vários tipos de garantias que é preciso a gente entender quais são as diferenças do sistema de garantias, tá? Mas são simples. Quando a gente começa a ver a diferença de um para o outro, fica fácil identificar qual o tipo de garantia de cada tipo de operação, tá? Então, primeiro aqui, começando com aval. Então, aval, quando existe um título de crédito, pessoal, que a pessoa, um terceiro, né? Se a pessoa está tomando crédito e quer ter uma garantia, e o banco deseja uma garantia adicional, precisa de uma garantia pode ser aval. O que é aval? É quando alguém avaliza a operação por outro, quer dizer, ela se obriga a pagar também o valor principal da operação com o outro, com quem está tomando crédito. Na verdade, o avalista ele nem tomou o crédito, mas ele dá uma garantia por outra pessoa que ele tenha confiança, e o banco fica com uma pessoa que está tomando crédito como principal responsável, mas também, se ele não pagar, o banco vai recorrer a quem? Ao avalista. Essa operação ela se confunde muito com fiança. O fiador também tem a obrigação de quitar uma dívida. A diferença é que a aval ela está mais associada a título de crédito, né? Quando você pensa em crédito mesmo. Um contrato de título, né? Um empréstimo em si, ele é feito com a modalidade de avalista, né? E o fiador ele está mais associado a contratos gerais, assim, você vai fazer um contrato com a instituição, uma instituição, uma faculdade, por exemplo, aí existe um fiador, né? Um fiador para um contrato estudantil, um contrato específico, a espera de um fiador. Mas, assim, do ponto de vista legal, são muito parecidos. Por quê? Da mesma forma, o fiador tem a obrigação de pagar. É um terceiro que vai ser o fiador, né, ou avalista, e vai fazer o pagamento da operação. Basicamente, a aval é mais relacionada a título de crédito, né, operação de crédito, e o fiador é um contrato formal de um financiamento, de um compromisso de pagamento, né, em relação a um contrato estabelecido, como eu dei o exemplo aqui, de um contrato de financiamento estudantil na escola, por exemplo, enfim. Então, esse é o sentido. E aí, vamos ver também qual seria uma outra modalidade de garantia, pessoal. O penhor mercantil, né? Penhor é penhorar algum bem, né? O penhor é uma penhora. Então, o penhor mercantil é quando eu faço alguma negociação comercial, alguma negociação com alguma empresa, e aí, para o negócio cumprir aquele contrato com essa empresa, eu dou de garantia algum bem que eu tenha. Né? O bem pode ser o quê? Pode ser joia, pode ser veículo, pode ser estoque de mercadoria, por exemplo, pode ser, sim, penhorada, né? Pode ser uma garantia para uma negociação, para um contrato. E aí eu faço o penhor mercantil. É muito comum, nós vemos muito na Caixa Econômica, o penhor de joias, né? O penhor pode ser um contrato nesse sentido. O tomador vai lá, entrega joias, é feita avaliação na própria agência da Caixa. No Brasil não tem essa operação, mas na Caixa é feita avaliação da joia, e aí o tomador recebe um dinheiro, é feita uma avaliação e dado um desconto, né, em relação à avaliação, lógico, tem desconto,
e a pessoa recebe aquele dinheiro e fica pagando os juros a cada período. Normalmente trimestralmente, semestralmente, ele escolhe. Mensalmente pode ser, ou trimestral, ou semestral, ele escolhe. É uma espécie de operação de penhor, tá? Que é muito comum que alguém... São muitas famílias que já tiveram, ou têm ainda, uma operação de penhor de joias. Então, uma outra operação que existe é alienação fiduciária. Aí eu vou tocar no ponto, alienação fiduciária e hipoteca. Assim, elas são parecidas em que sentido? As operações são, assim, dado em garantia um bem. Primeiro, assim, a alienação fiduciária pode ser dada em relação a um veículo, né? A um bem, um veículo, por exemplo, ou imóvel, tá? A alienação fiduciária pode ser um bem móvel, um veículo, ou um imóvel. Hipoteca, ela tem a característica de ser em relação ao imóvel, a propriedade do imóvel, tá? Mas, assim, do ponto de vista, quando você vê assim, Danilo, mas em relação a imóvel, por exemplo, qual a diferença de hipoteca para alienação fiduciária? A hipoteca é como ela é mais, ela tem menos praticidade do ponto de vista de execução da garantia. Por quê? É como se o devedor ele já tem a posse do imóvel, tem direitos do imóvel, e aquela dívida ali pode vir a ser executada pelo banco. Então, tem um procedimento de execução judicial para retomar para poder executar a hipoteca do imóvel. E aí você tem até hipoteca que pode ser de primeiro e segundo grau, dependendo do nível você pode ter um primeiro hipotecário, um segundo hipotecário, então você pode dar gradações de garantias dentro do financiamento. Mas, enfim, não vou entrar muito nesse detalhe de primeiro grau e segundo grau, porque não é abordado no concurso. Só quero aprofundar com vocês o seguinte: qual a diferença de hipoteca e alienação fiduciária? A alienação fiduciária a pessoa tem a posse do bem, está no seu nome, mas a execução da garantia está no nome também do banco. O banco que financia aquele bem, ele tem alienação fiduciária, então ele tem o direito de executar a garantia em contrato mesmo, no próprio contrato. E aí já vai, se houve inadimplência, ele só executa, e aí no próprio contrato ele já tem direito a transferir para o nome dele esse imóvel. Vamos entender a diferença. Hipoteca a posse é transferida praticamente integralmente, do ponto de vista legal, para a pessoa que está financiando, o credor precisaria colocar uma ação para retomar o imóvel, né, executar a hipoteca. Isso é moroso. Então, os financiamentos imobiliários no passado tinham a garantia de hipoteca, costumavam ter, assim, no passado era difícil executar essa garantia, difícil receber esse imóvel de volta, tem que ter uma execução judicial para depois um dos juízes desse ok, se retomava o imóvel do devedor, né? E às vezes nem retomava, tanto tempo demorava. Então, assim, até o sistema era ineficiente, porque o devedor muitas vezes ficava pagando, ou melhor, a taxa de juros é mais alta porque tem menos garantia, a garantia é menor. Lembrando daquele conceito? Quando a garantia ela não é tão segura, então a taxa sobe, taxa de juros. Então, a hipoteca gerava, naquele momento, deixava uma situação em que os juros eram mais altos para o financiamento imobiliário. E alienação fiduciária pela praticidade de retomar o bem, que hoje, uma alienação fiduciária, o banco consegue retomar em até 6 meses o imóvel, até menos, dependendo da execução da garantia, né? Então, é muito mais prático transferir de volta para o nome do banco, e aí já tem direito aí o devedor vai precisar ter um tempo só para poder sair, desocupar o imóvel. Ele perde a posse rapidamente do imóvel. Então, essa é basicamente a diferença. Existe uma outra garantia, saindo agora de alienação fiduciária e hipoteca, tem a fiança bancária, que é quando um banco dá garantia em relação a um tipo de transação, a um contrato comercial. O banco dá garantia, ele dá fiança bancária. O banco aí é como se fosse o fiador, certo? Então, o banco, por isso que assim, o nome é fiança bancária, porque o banco ele dá a garantia de que aquela pessoa vai poder pagar pelo cliente que a pessoa ele vai fazer um contrato comercial com alguém, ou com outro banco, ou com alguma outra empresa, e o banco entra com uma fiança bancária, que é justamente a garantia que vai ser paga aquele empréstimo ou aquela transação comercial, tá? E aí, avançando aqui a parte de garantia, pessoal, temos um que já falamos aqui bastante durante o curso, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? O Fundo Garantidor de Crédito é a garantia para alguns tipos de investimentos que existem no mercado financeiro. Quais são, pessoal? Dinheiros em conta, depósito à vista, dinheiro que está na conta corrente. Tem garantia do FGC? Tem. Antes de falar das operações, primeiro vamos lembrar, né? Qual é a garantia? Quanto é a garantia do FGC? 250 mil por instituição, limitando
a 4 instituições, né? Por CPF, com a garantia? 1 milhão, tá? Então, se eu tenho 4 bancos e tenho recursos desses tipos de operações aqui, eu vou ter 250 mil por banco, que é o valor máximo de garantia por instituição que eu tenho. Se eu tiver só uma instituição e tiver 1 milhão, minha garantia vai ser 250 mil naquela instituição. Eu vou estar só com 250 mil de garantia. Entende a diferença? Se eu tenho mais de instituição, se eu tenho até 4 instituições, eu posso ter 250 mil por instituição. E não são todas as operações. Quais são as operações que são garantidas pelo FGC? Depósito à vista, que é o dinheiro na conta corrente, dinheiro disponível na conta, ele está garantido pelo FGC. Poupança está garantida pelo FGC. Letra de câmbio, letra hipotecária, né? Letra de câmbio, letra hipotecária também está garantida pelo FGC, esse tipo de operação. Depósito a prazo, CDBs, RDBs, tá? E LCIs também estão garantidas, tá, pessoal, pelo FGC. Então, temos aí algumas operações específicas, tanto de operação de depósito à vista, como algumas operações como renda fixa, né? A gente falou que letra de câmbio, o próprio CDB, RDB, LCI, que elas têm a garantia do FGC, tá? LCI, LCA, tá? LCA, letra de crédito imobiliário, LCI, letra de crédito agronegócio, é o LCA. LCA é mais comum no Banco do Brasil, inclusive, tá? Então, esse é o conceito do FGC, tranquilo? Passando aqui, como é que funciona? Como é que era o FGC antes? Porque houve uma atualização, no passado ele tinha uma regra, depois houve uma atualização em seguida. Como é que ele ficou depois que houve a atualização do FGC? Ele era, no início, antes ele era cobertura de até 250 mil por CPF, tá? CPF, ou se fosse um PJ, por conglomerado financeiro, né? Conglomerado financeiro que tinha essa garantia de 250 mil por CPF ou CNPJ. Não havia teto para garantir para o FGC por CPF ou em qualquer período. Quer dizer, se a pessoa tivesse, digamos, se eu tivesse 10 instituições, eu podia ter 250 mil reais por instituição de garantia. Não tinha teto em relação ao CPF ou CNPJ. Percebem? Eu tinha garantia de 250 mil reais na instituição, mas eu não tinha teto em relação à quantidade de instituições. Então, eu podia ter 5 milhões aplicado em 20 instituições e está garantido. E aí, também, assim, uma outra regra é que investidores não residentes não tinham garantia. Quem não era residente, quem era investidor de fora, não tinha garantia do FGC. Era só uma regra que atendia ao investidor que era daqui. Residente não tinha esse tipo de garantia. E aí, vamos lá. O limite em relação à instituição, por CPF por instituição, permanece inalterado, 250 mil, mas o teto agora é de 1 milhão. 1 milhão por CPF ou CNPJ, tá certo? A cada período de 4 anos que corresponde à garantia do FGC. Então, vamos lá. Hoje, se eu penso em 1 milhão, eu estou pensando o quê? Eu posso ter 4 instituições, cada um 250 mil. Não é isso, Danilo? É isso aí. Então, eu tenho uma limitação de valor, eu tenho uma limitação de prazo. Então, a cada 4 anos, a cada período de 4 anos, eu posso ter essa cobertura. Então, se acontecer algum sinistro, eu tenho um período para poder ter direito novamente. E existe essa garantia, né, que é de 1 milhão por CPF, desde que eu transforme isso em 4 instituições, pelo menos, né? Certo? Eu posso ter 5 instituições, 200 mil em cada uma também. Mas o meu limite por CPF agora é 1 milhão. Antes eu não tinha limite em relação a isso. Ok, pessoal? Tranquilo? O que mudou? Beleza? Então, e outra coisa, outra mudança. Investidores não residentes passam a contar com garantia para investimentos elegíveis, aqueles tipos de investimentos que estão dentro da cobertura do FGC. Então, o não residente, ele agora ele pode usufruir dessa garantia. Então, isso estimula o investidor não residente a ter recurso aqui no Brasil, tá?